Olá pessoal, eu sou a Érica. Para quem não me conhece, eu sou desenvolvedora e trabalho como DevRel, mas também nas horas vagas eu faço design 3D para impressão 3D. E eu tenho feito alguns vídeos, alguns tutoriais em inglês e resolvi fazer também um tutorial em português, especialmente para o meu público brasileiro. Então, nesse tutorial eu vou mostrar para vocês um pouco do FreeCAD, que é um software de design 3D tipo CAD, que é free, open source e permite você criar designs, modelos paramétricos e com várias funções avançadas que permitem você fazer modelos dinâmicos que podem mudar, você pode mudar o valor e transformar o tamanho, mudar, é bem legal. Eu vou começar com um tutorial básico, como fazer um porta-lápis paramétrico, que depois você pode customizar como quiser para a impressão 3D. Então pessoal, esse é o FreeCAD, é um software muito poderoso, tem muitas features que vocês podem usar, dá para fazer todo tipo de design, e o forte do FreeCAD são as fórmulas e as constraints, que permitem você definir algumas regras para o seu modelo e usar fórmulas para definir tamanhos também. E então isso faz com que o seu modelo seja bem, se você precisar algo bem simétrico, algo bem definido ali em tamanho, bem engenhoso, vamos dizer, uma peça que precisa encaixar bem direitinho em algum espaço, tamanhos bem definidos. Então o FreeCAD é um software excelente para esse tipo de design. Não dá para fazer modelagem artística, mas é excelente para fazer modelos mais funcionais. Então eu vou mostrar para vocês como fazer um porta-lápis bem básico, tá? Então primeiramente vocês vão selecionar o Workbench Part Design. Essa seleção são diferentes workbenches que você tem no FreeCAD, cada um serve a alguma coisa diferente, dá para fazer outros tipos de trabalho, mas o principal, o mais usado, é o Part Design e o Sketch. Que nesse workbench você cria um sketch, que é como, vamos dizer, sabe, arquitetura, você tem aqueles blueprints, né, para definir um objeto, uma casa ou qualquer coisa, então é mais ou menos isso. Então aí você vai criar pode selecionar aqui o Parametric Part, ou mesmo aqui um New, e a gente vai, nesse workbench a gente trabalha com parts e bodies, são coisas diferentes. Imagine um modelo que consiste de várias partes, então você pode criar cada parte separadamente, cada parte pode ter vários bodies, corpos. Nesse caso vamos simplificar, vamos criar um body, certo? E aí a gente vai criar o sketch. Então toda vez quando você vai criar um sketch, você tem que selecionar um plano onde esse sketch vai encaixar, certo? Nesse caso a gente não tem mais nenhuma outra parte para colar o sketch, a gente vai começar com um plano básico XY, XY, pense nas coordenadas mesmo, XY e Z, tá? XY vai ser o plano base, é como você está olhando de cima para o sketch. Então a gente vai fazer um retângulo, e aí depois a gente vai fazer um pad desse retângulo para ele, de 2D ele vai se tornar 3D, e depois a gente vai fazer um pocket, que é para cavar ali aquele container, para ele virar um container mesmo com espaço dentro, para colocar os lápis, certo? Então a gente está com um empty sketch, vamos usar a ferramenta aqui do rectangle, então seleciona aqui o rectangle, clica para fazer a base, não precisa se importar com o tamanho ainda, a gente vai definir isso. E no FreeCAD a gente tem aqui, nesse lado aqui direito, a gente vai ter as constraints, que são essas regras que a gente vai definir para o objeto. Por exemplo, agora eu quero centralizar esse retângulo, ele não está centralizado. Então eu vou usar a ferramenta de simetria, a constraint de simetria, constraint symmetric. Eu vou selecionar o ponto mais à esquerda, no topo esquerdo, e aqui no mais à direita, embaixo, bottom right. Vou selecionar esses dois pontos e vou clicar no
Symmetric Constraint. Opa, foi errado. Um ponto, outro ponto, sim, falta selecionar a referência. Você seleciona um ponto, o outro ponto e a referência que é o ponto central 00, a coordenada 00 no plano. E aí você clica na Constraint Symmetric e ele vai centralizar. Aqui do lado você pode ver aqui Under Constraint to DOF. DOF is a Degree of Freedom. São coisas que são degrees, né, que ele não está ainda fixo, vamos dizer. O sketch ele pode mover nesses 2 degrees ainda, que é aqui assim, certo? Tamanho height e width. A gente não definiu nenhuma regra, nenhuma constraint para esses degrees, para esses elementos. E então a gente tem que definir ainda o tamanho. O objetivo sempre é deixar o sketch fully constrained, porque aí nada vai se mexer do lugar. À medida que você vai trabalhando, desenvolvendo esse sketch, esse modelo com outros sketches, fazendo novas operações, é importante que ele esteja fixo no lugar. Fica mais estável e reliable, certo? Então, aqui a gente vai selecionar a linha vertical e vamos usar essa constraint aqui. Seleciona aqui na Select Box. Esse botão aí ele tem todas as constraints de dimensões, tamanhos. Então, a gente vai selecionar aqui, incluindo ângulos. Constraint Horizontal Distance, tá? E aí a gente vai definir um tamanho. Por exemplo, vou dizer 80, e aí é 8 centímetros, certo? E aqui vamos fazer a mesma coisa para o tamanho vertical, para a altura, aqui nesse caso. Vertical Distance, e aí vamos dizer, não sei, 60 é muito. Vou colocar menos, vou botar 50. Pronto, agora vocês podem ver que aqui na esquerda está dizendo Fully Constrained, porque esse sketch ele tá todo certinho ali, não dá para mexer em nenhuma direção. Ele tá fixo, tá preso aqui no papel, e então não tem como mexer em nada, certo? Deixei aqui. Agora a gente tem aqui nessa aba Model, você pode visualizar as operações e todos os elementos do seu design, certo? Então aqui eu tenho agora esse sketch e ele é só um sketch 2D. A gente agora vai transformar isso em um 3D usando a Pad, a ferramenta de Pad, que ela vai realmente, como o nome diz, ela vai encher aquele sketch. Então a gente vai usar Pad e aqui a gente pode definir o tamanho que a gente quer. Bom, um porta-lápis, como eu já fiz outras vezes, tamanho de 10 centímetros ou 100 milímetros fica legal, tá? Então eu vou coloquei aqui os 100 milímetros, deu ok. As medidas no FreeCAD é tudo milímetro, a gente trabalha só assim com milímetro, mas aí dá para usar decimais, tudo, para ter controle de tudo, todos os tamanhos, todos os detalhes do seu design. Pronto, agora a gente tem um bloco aqui, né? E ainda não é um porta-lápis. Para se transformar num porta-lápis ou num container, a gente tem que cavar isso aí para ficar um espaço dentro, vazio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo sketch para fazer isso. E a gente, em vez de colar o sketch no plano base, no XY ou outro plano, a gente vai colar esse sketch em uma face do modelo. No caso, na face do topo do modelo, né? É como que a gente estivesse vendo o modelo aqui de cima e a gente vai definir agora um retângulo menor e vai fazer um buraco, certo? Então, seleciona a face onde você quer criar o novo sketch para fazer a operação ali e seleciona o botão Create Sketch. Então, ele já vai criar o sketch nesse plano de referência, que é a face do objeto, a face do topo do objeto. Então, agora eu posso fazer o mesmo processo, vou fazer aqui, só que eu vou fazer um pouquinho menor, né, o quadrado. Vou fazer o simétrico primeiro, ponto, ponto e o ponto central, referência e symmetry.
Agora vamos definir o tamanho. O outro a gente fez 80 por 50. Então, aí você tem que calcular o tamanho que você quer das paredes, né? Se você quer... Não precisa ser muito grosso, né? Para impressão, 2 milímetros de cada lado já tá bom. Se você quiser, pode fazer mais resistente, pode ser mais grosso. Mas aí, quando você for imprimir, se for muito grosso, ele vai colocar um enfio ali de todo jeito. Então, não necessariamente vai ficar tão mais resistente. Às vezes não vale nem a pena. Então, a gente vai usar 2 milímetros. O outro era 80, então a gente vai fazer 2 milímetros de cada lado, certo? Então, menos 4 milímetros. 76, quase isso. Estava aqui já. 76 milímetros. E aqui, a gente vai colocar a distância vertical, que vai ser 46. Aí vai sobrar também 2 milímetros para cada lado. Pronto, fully constrained, você pode fechar o sketch. Então agora a gente tem esse sketch no topo do objeto. E agora, em vez de fazer o pad, se eu fizesse o pad aqui, ele ia subir mais um quadradinho menor. Nesse caso eu quero usar essa ferramenta aqui, é o Pocket. Como vocês podem ver, tem uma divisãozinha aqui. Essas ferramentinhas aqui que estão em amarelo, elas enchem. E essas aqui, elas subtraem. Essas aqui adiciona e essas azulzinhas, elas subtraem. Certo? Então, vamos fazer o Pocket. Então, você clica aqui no Pocket e você vê que ele fez um pouquinho mais de que é fundo, né? A gente fez 100, então vamos fazer um Pocket de 98 para deixar 2 milímetros lá embaixo. Então, 98 milímetros. Fechou. E aqui temos já o nosso container. Nosso container porta-lápis. Para dar mais uma enfeitadinha aqui, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer um filé, que é para arredondar algumas bordas, certo? Para impressão 3D, é melhor que o fundo seja totalmente flat. Então, a gente vai arredondar só essas quinas aqui, ó, do corpo lateral, as quinas laterais do modelo, para que o fundo fique bem reto, seja mais fácil de imprimir. Então, para fazer isso, você seleciona o vértice que você quer, a linha, e você vem aqui nessa ferramenta filé. É um filé. Então, vocês podem ver aqui o preview, certo? Aqui, ó, no radius você seleciona quanto você quer arredondar. Você pode fazer bem arredondado. Vamos fazer bem arredondado. Vou botar 4 milímetros, acho que tá bom. A única questão é que aqui dentro ele não arredonda, entendeu? Às vezes fica esquisito, às vezes fica fino aqui, essa quina de dentro que a gente fez o pocket. Deixa eu ver. Aí então, vamos dizer, para 2. Certo? Aí agora, vou selecionar as outras. Você clica aqui onde tem Select, que tem 2 modos aqui, ou Preview ou Select. Pronto, aí você coloca o Select para você poder selecionar os outros vértices que você quer arredondar. Girando aqui. Seleciona aqui e a outra. Pronto, acho que foram todos. Aí Preview, você pode visualizar. Pronto, tá tudo arredondadinho. E tá pronto seu porta-lápis, certo? Aqui você pode exportar já para imprimir 3D. File, Export. Aí você tem que selecionar, né, o modelo. Seleciona aqui, ele ficar todo verdinho. O modelo, parte que você quer exportar. File, Export. E aí, aqui geralmente já está selecionado STL Mesh. Se não tiver, você seleciona STL Mesh. E salva o seu arquivo e já leva para o software de Slice para mandar para sua impressora 3D e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro tutorial de FreeCAD para impressão 3D, design para impressão 3D. E se vocês tiverem ideias, sugestões, pedidos para outros tutoriais no FreeCAD, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima!